Olá, graça e paz. Eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus Cristo, eu seu irmão em Cristo, pastor José Freire, e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. E hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e, claro, compartilhasse os nossos vídeos. E o tema de hoje é o espelho da alma. Vamos primeiramente à oração, mas se inscreva, hein? Ative o sininho, deixe o seu like. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te exaltamos, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Senhor Jesus, com todo, ó Pai, o conhecimento que temos de Ti. Santíssimo, que nesta noite o Senhor possa falar conosco, transformando os nossos corações, convertendo os nossos corações à presença viva do Senhor Jesus. Quero pedir em torno, meu Deus, orarmos pela obra das missões, a chamada obra missionária dos 4 cantos da terra, falando de missões aos cativos, aos feridos, aos machucados, aqueles que se encontram aflitos, em nome de Jesus sejam libertos, consolados, transformados pelo poder do santo e glorioso nome de Jesus. Quero conclamar, meu Deus, em favor daquele que está ferido, machucado, angustiado, deprimido, esta pessoa que está oprimida pelos demônios, pelos espíritos imundos, sejam libertas no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo esta tristeza, esta angústia, essa ansiedade, esta depressão. Ó Deus, consola o coração desta mãe que tem um filho preso no mundo das drogas, do crime, da violência. Que a salvação atinge essa família, possa chegar ao coração deste rapaz, desta moça, deste lar. Restaura o casamento destruído, o casamento arruinado pelo mundo das drogas, do crime, da violência. Ó grande e eterno Deus, nós te suplicamos, nós te imploramos, em o nome de Jesus, que haja libertação do oprimido, que a porta se abra para o desempregado, que a bênção de Deus esteja ao alcance do necessitado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Vamos ao tema de hoje, o espelho da alma, baseado no livro de Salmo 43. Mostre um espelho para comparar com a mensagem, desafiando ao olhar si mesmo. Se preferir, use 3 espelhos com os tópicos da mensagem: o espelho da consciência, o espelho da palavra de Deus, o espelho do coração. Ao olhar um espelho, notamos defeitos e aparência, e logo aproveitamos para tentar arrumar o que podemos. Este é um exercício diário que exige tempo, atenção de todos. Mas isso é apenas o exterior. Como seria se houvesse um retrato da nossa alma? Certamente seria muito mais do que um raio-x, uma tomografia ou um ecocardiograma, que mostram o interior apenas de forma física. Na verdade, o próprio rosto e os olhos demonstram os nossos sofrimentos. Provérbios capítulo 15, verso 13. E neste lindo salmo podemos imaginar o autor expressando os seus sentimentos de forma descrescente, quando ao nível de estresse até se acalmar diante do Senhor. Até o tom de voz do salmista parece ter começado como gritando, até silenciar o seu coração.
Então perceba a simetria da poesia deste salmo, de forma que desce os degraus do sentimento externo até a compenetração. Verso 1 e 2, raiva e indignação. Verso 3, expectativa de uma resposta. Verso 4, atitude de mudança na oração. Verso 5, reflexão silenciosa. Muitas pessoas têm receio de olhar para si mesmas e reconhecer suas dificuldades. Isso porque dói perceber, isso porque é necessário para um tratamento em busca do melhor. Como se ver no espelho da alma? Vamos refletir as 3 coisas desse texto que revela como o salmista conseguir se ver de forma tão nítida. O espelho da consciência. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteie a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitas. Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? A primeira atitude do salmista parece estar de cara com a situação difícil que vivia, talvez em meio a muita injustiça e perseguição, e por isso abre o seu peito em clamor a Deus por sua intervenção e pede o socorro divino. Essa atitude demonstra a sua consciência e faz sentir que algo está errado. A consciência é uma ferramenta que Deus nos deu para nos ensinar o que é certo ou errado. 1 Timóteo 1,5. O senso de moralidade, respeito, responsabilidade estão registrados em nossa memória através da formação durante a nossa vida. E existem 2 coisas que nos ajudam a olhar no espelho da consciência: a sociedade. O princípio moral das pessoas ao nosso redor nos ajudam a ver o que é moralmente correto ou não. E por isso nós devemos amar a Deus e ao nosso próximo. Marcos 12:30. Os ensinos que aprendemos com a família, as pessoas que amamos, nos ajudam a olhar o espelho da consciência. O temor a Deus, a sabedoria que vem de Deus, começando do temor a Deus. Salmo 111:10. Quando tememos a Deus, pensamos antes de agir e conseguimos reconhecer nossos próprios erros olhando para o espelho da alma. Olhar o espelho da consciência é consultar no travesseiro o coração. Salmo 4:4. Encarar nossos próprios pensamentos e vontades como diante de um espelho é um grande desafio, mas podemos perceber essas coisas em fatores externos, como o retorno das pessoas, para que o que fazemos e também quando tememos a Deus e obedecemos a sua vontade. Olhe no espelho da consciência. 2 é o espelho da palavra de Deus. Envia a tua luz, a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. O salmista parece estar olhando para cima e invocar a Deus que mande uma solução, visto que todos os lados não encontram uma saída. Ele pede ao Senhor que mande a luz e mostre toda a verdade diante das trevas e mentiras que havia ao seu redor. Ele estava em busca de uma palavra de Deus. A mensagem das Escrituras, meus queridos, é a maior verdade que revela, a maior verdade revelada, João 17:17. E que também é a luz de Deus para guiar as nossas vidas, Salmo 110, 105. E Deus sabe tudo sobre o ser humano e registrou em sua palavra para nos ensinar como somos e como devemos ser. E podemos olhar no espelho através do estudo, melhor dizendo. Jesus disse que devemos examinar as Escrituras, João 5:39. Precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus, que os nossos lábios transbordem a sua mensagem, Lucas 6:46. Ao estudar a palavra, estamos olhando no espelho onde aprendemos para as nossas vidas. Meditação. O Espírito Santo tem a tarefa de revelar o sentido da mensagem escrita, 1 Pedro 1:19. E também nos lembra o que aprendemos com Jesus, João 14:26. Quando meditamos na palavra de Deus, o Espírito Santo nos mostra como um espelho e nos faz pensar sempre
na vontade de Deus. Salmo 1:2. E a palavra de Deus é tão poderosa, amados, que penetra dentro de nós e nos divide, separando tudo que não é de Deus e mostrando todo o erro como um espelho, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Olhe no espelho da palavra de Deus. O espelho da oração. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa, e eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então, após desabafar sua revolta pedindo socorro de Deus, o salmista se volta para o altar do Senhor. E parece que se prostra tomando a posição no lugar certo, como um adorador, deixando tudo para trás para buscar a Deus em oração. A oração nos leva a contemplar nossas vidas como um espelho, onde nós abrimos diante do Senhor como um amigo, João 15:16. Na oração, nós precisamos abrir nossas almas diante de Deus, que já sabe de tudo, mas Ele nos ouve com amor. Como podemos olhar no espelho da oração? Consagração. A oração é um ato de entrega, de consagração a Deus. Nós podemos fazer isto confessando nossos pecados, 1 Epístola de João 1:5. E também jejuando para nos fortalecer e abrir a mão dos desejos da carne, Marcos 9:29. A adoração, o louvor é uma poderosa arma, Atos 16:15. Quando adoramos a Deus, estamos cumprindo o propósito para que fomos criados, Isaías 43:7. O louvor ajuda a abrir a nossa alma para olharmos o espelho da oração. A vida de oração é um exercício de abrir a própria alma diante de Deus, como num espelho. E é por isso que Jesus diz que devemos vigiar e orar. Marcos 14:38. Precisamos vigiar a nós mesmos, como olhando no espelho, e apresentar tudo diante de Deus em oração. Olhe no espelho da oração. Conclusão: por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Esse versículo poderia ser colocado em um espelho para meditar sobre si mesmo perante o Senhor todos os dias. Parece que o salmista estava realmente olhando no espelho e conversando sozinho, perguntando e respondendo para a sua própria alma, meus amados. E nesse momento, ele mesmo pergunta se dá a resposta porque consegue se entender e ser tratado por Deus. Muitas vezes não conseguimos compreender o que acontece conosco, ficamos confusos diante de tantas lutas e tantos sentimentos, mas Deus quer nos tratar e nos fazer encarar tudo com seu amor. O Deus que criou o ser humano, a imagem e semelhança, Gênesis 1:27, quer te contemplar com amor, sem te culpar ou julgar, mas te fazer livre para viver a vontade do Senhor para a sua vida. Abra o seu coração diante de Deus. Fique com esta palavra. Graça e paz.